Vem tu, vem tu, vem. Calma, calma, gente, isso aqui é só uma brincadeira. Obrigado aí, meu parceiro, pode ir lá. Mas esse é praticamente o clima que tá rolando lá no Flamengo, né? Esse clima de tensão, de briga, né? Já teve briga de torcedor com dirigente agora, mais recentemente, mas antes já teve entre jogadores e também de jogador com preparador físico. E eu fiz essa encenação aqui para mostrar, né, esse clima que está vivendo o Flamengo. Parece que virou, em vez de ser um clube de futebol, virou um clube de luta. E mais recentemente, nesta sexta-feira, temos mais atualizações sobre o caso envolvendo o Marcos Braz, né? O escândalo aí de briga, né? Porrada, que ele se envolveu numa briga com um torcedor no Rio de Janeiro, ali dentro de um shopping, que ele estava ali andando, supostamente com a sua família, né? Com a filha, e teria sido abordado por um torcedor que começou a fazer cobranças, né? Teria ofendido o dirigente do Flamengo e acabou numa confusão aí. Pois bem, vamos às atualizações. Nesta sexta-feira, esse torcedor, Leandro Campos, deu entrevista coletiva dando a sua versão do que aconteceu. E a versão dele é totalmente oposta ao que a versão dada pelo Marcos Braz, que disse ter sido vítima, né, de toda a situação, que estava ali passeando com a filha, que teria sido abordado por esse torcedor, que teria mandado ele, xingado ele, ofendido ele, a filha dele, que por isso teria partido para cima desse torcedor, e que, perguntado se teria agredido, né, o Leandro Campos, ele disse que não se lembra, também assim, nem admitiu e também não negou que agrediu o torcedor. Ficou aquele negócio bem esquisito, né, para falar a verdade, é isso. Só que nesta sexta-feira, como eu falei, o Leandro Campos deu uma entrevista coletiva e ele relatou que ele foi a vítima de todo o caso. Ele chegou, falou que abordou o Marcos Braz no shopping, né, fez algumas cobranças, né, teria pedido para ele sair do Flamengo. E ele, na versão dele, disse que falou isso, não alega que não viu ali a filha do Marcos Braz perto dele, e que depois de ter falado, né, para o Marcos Braz sair do Flamengo, teria virado de costas e seguido o caminho dele. E nisso, ele ouviu um grito de uma vendedora da loja, acho que onde o Marcos Braz estava, nesse shopping, alertando que o dirigente do Flamengo estava indo atrás dele. Nisso, Leandro teria virado de costas e tentado fugir dali daquela situação, só que nisso o Marcos Braz teria chegado até ele, caído antes de chegar no Leandro, e acabou agarrando a perna dele. E nele, tentando ali se desvencilhar do Marcos Braz, o dirigente do Flamengo acabou dando uma mordida na virilha dele. Diferente de como eu disse no outro vídeo aqui, que teria sido na barriga, mas sim, foi na virilha desse torcedor que a mordida ocorreu. De fato, segundo perícia realizada, sim, de fato foi uma mordida. Agora, saber se é do Marcos Braz, isso aí as investigações vão dizer, e o próprio torcedor falou que o Marcos Braz mordeu a virilha dele nessa confusão. E depois de ter sido mordido, ficou caído ali no chão, teria sido agredido por um segurança. Mas aí o torcedor não soube dizer se esse segurança era ali do shopping ou estava com o Marcos Braz, nem nada. Mas o que chama a atenção nisso tudo é porque foi instaurado um inquérito para apurar toda essa situação. E conforme o que foi relatado, apurado pela polícia, né, para a instauração desse inquérito, a versão dada hoje pelo torcedor Leandro Campos bate muito com o que está lá sendo investigado no inquérito, diferentemente da versão dada pelo Marcos Braz, que pouco se aproximou do que está sendo investigado lá, que está lá no inquérito, né, que é um arquivo, é um documento oficial e que vai servir de base para as investigações que vão desvendar o que de fato aconteceu. Porque, assim, existe a versão do torcedor, a versão do Marcos Braz, e existe a verdade. E é justamente isso que a justiça está buscando esclarecer, né? O que de fato aconteceu. E, além disso, existem testemunhas que corroboram com a versão dada pelo torcedor
flamenguista nessa situação aí que ele teria sido agredido. E falando sobre, analisando, né, essas situações, esses dois casos, caso a versão do torcedor seja comprovada, vai pegar muito mal para o Marcos Braz ter mentido, porque a situação dele já não é lá essas coisas, não tá às mil maravilhas lá no Flamengo, e tende a piorar se de fato ele acusar aí um torcedor do Flamengo de ter sido vítima, né, desse torcedor sem ter sido verdade. Porque até o momento, no momento a versão dele tá no mínimo esquisita, né? Falou que as investigações vão comprovar, a filmagem lá vai mostrar toda a verdade, então. Mas assim, por enquanto, no momento, o torcedor, o Leandro Campos, a versão dele bate bastante com o que está no inquérito policial investigando esse caso, e também tem testemunhas a favor que também corroboram com o que foi dito hoje por ele em entrevista coletiva, esse torcedor flamenguista. E além da situação da imagem, né, do Marcos Braz, que caso a versão dele não tenha dito com toda a verdade, né, não tenha tido exatidão na hora de relatar o que de fato aconteceu quando foi perguntado, a situação dele pode até piorar ainda mais, porque além de ter a imagem manchada ali, e também isso respinga na imagem do Flamengo, querendo ou não tem jeito, porque ele é um dirigente ali do Flamengo, e ele é um representante da diretoria, né, do primeiro escalão do time, ele também pode responder criminalmente por mentir à justiça, é isso aí. Mas as investigações que de fato vão esclarecer o que aconteceu, e a gente segue aqui acompanhando, saber o desenrolar e o desfecho dessa história que tá para lá de nebulosa, né? A gente tem uma massa cinzenta ali que a gente não consegue enxergar com clareza o que de fato aconteceu e quem é que está certo e quem que está errado nessa situação envolvendo aí mais um caso de agressão no Flamengo em 2023.